No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Maravilha, 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 maravilha. Estamos com o doutor Francileno Bonifácio. Boa tarde, Francileno. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Você chegou com um assunto bem macabro aí, até eu assustei agora, de morte. O que é isso pra É um quem? assunto muito interessante, né? Morte. Vamos falar de morte. Há controvérsias do interessante, né? Tem gente que tem pavor. Tem gente que tem pavor. De falar, de ouvir, de saber da morte, em saber que vai morrer, não é? Em ir ao enterro de quem já morreu e uma série de coisas. Mas por que morte esse assunto hoje? Eu quero até desmistificar, né? Que muitas pessoas veem a morte como algo, às vezes, ruim, né? Às vezes a gente não quer perder o parente, né, o ente querido ali, o familiar, mas às vezes acaba que acontece, né? É normal acontecer na vida, né, de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, né? Que a morte é a ausência da vida. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm a morte muito bem elaborada. Então, quando a pessoa ela tem a morte elaborada, já aceita a morte, ela consegue viver melhor. Ela consegue aceitar a vida melhor, ela consegue enfrentar as coisas de uma melhor forma, viver menos ansiosa, a pessoa consegue viver, né, para cima, a pessoa consegue estar bem elaborada e consegue, né, ali enfrentar as situações, os problemas com mais leveza. Mas entender, aceitar a morte para si, ou a morte com uma visão mais ampla, de que ela chegará para si e para os demais que estão à sua volta, porque tem muita gente que entende a morte dos outros, mas não aí, quer saber da sua morte. Mas aí a morte, né, para si, né, a pessoa ela elaborar bem essa questão da morte para ela, né, que ela tem ela deve viver a vida de uma forma intensa, que ela deve aproveitar cada instante da vida, porque ela é um ser finito, é um ser que irá um dia ou outro partir daqui, né? Irá terminar a vida para ela aqui na Terra. Então, é importante, né, a pessoa ter a morte muito bem elaborada para poder conseguir, né, viver olhando, né, o lado bom da vida, ao invés de ficar esperando às vezes que aconteça alguma coisa ruim, né? Às vezes a pessoa espera alguma coisa ruim acontecer para ela poder mudar de vida. No consultório, obviamente, devem aparecer pacientes com este quadro emocional de temer a morte, né? Quais as maiores razões ou motivos que levam as pessoas a temer a morte? Muitas vezes acontece o seguinte: as pessoas temem a morte porque às vezes acham que não conseguiram fazer tudo que tinham que fazer na vida. Eu não consegui, eu quero conseguir na minha vida conquistar minhas coisas, eu quero poder ajudar a minha mãe, quero poder ajudar a minha esposa, quero dar uma vida melhor para minha esposa, e muitas vezes vivem ansiosos, vivem preocupados com, eu vou morrer, pode acontecer comigo que eu venha ter uma doença e venha morrer e deixar as coisas inacabadas. Então esse medo de deixar as coisas inacabadas muitas vezes são as coisas que mais acontecem com as pessoas, né? O receio, e as pessoas muitas vezes nos procuram para isso. O medo da morte pode causar fobia? Pode, o medo mesmo já é uma fobia. O próprio medo é uma fobia. E tudo, por exemplo. Mas ele fica transvestido, não é? Ele pode se transvestir de outros medos, de outras coisas, outras formas que a pessoa ela não entende que é medo, mas a síndrome do pânico, por exemplo, o medo de sair para festas, enfim, de frequentar situações que possam lhe impor risco. Eu, por exemplo, eu tenho pavor, tenho pânico. Você vai nesses parques e esses brinquedos, montanha-russa, aquele negócio que vira a cabeça para baixo, eu não ando, e quem puder impedir de alguém de andar, eu impeço.
por temer, por ver o perigo no equipamento, no brinquedo, e concluir que dali eu posso perder a minha vida. Para mim, por exemplo, eu acho que quem brinca ali não tem amor pela vida. Tá, é uma forma alegórica de colocar a coisa aqui. Riscos sempre as pessoas vão correr, né? Vão passar por riscos, né? Sempre vão acontecer. Então, assim, muitas vezes a pessoa ficar... Não é legal, por exemplo, se a pessoa tem vontade de ir, por exemplo, na montanha-russa, mas ela não vai porque, pode acontecer alguma coisa ruim, porque... E deixa de ir, mas ela tem vontade, aí já não é funcional, já é um pouco disfuncional. Agora, se a pessoa, ela não tem vontade mesmo de ir, né? E ela não vai, mas ela fica tranquila, deixa a outra pessoa ir, aí já é bem resolvido com ela. Agora, se ela fica, se você fica ali impedindo a pessoa, não vai, porque pode acontecer, é tipo uma certa premonição. Eu tô vendo a amostra do meu lado, pra ver se esse negócio solta aí, tá mal parafusado e vai cair. Ninguém despencou na minha frente hoje, graças a Deus. Mas... Então, são raros os casos de acontecer assim, né? Mas você pode estar andando na rua, fazendo a caminhada, por exemplo, cair e morrer. Então, independe das situações. Então, não significa uma situação de risco, de perigo num brinquedo que significa morrer. Às vezes andando de bicicleta, fazendo a caminhada, alguma coisa assim, a pessoa vai e morre. Então, a nossa vida, Luiz, ela é feita de mortes. Você sabia que você vem morrendo desde a sua infância? Se eu olhar no espelho, eu tô vendo muita coisa morrendo em mim, rapaz. Já morreu o preto do cabelo, vai morrendo, algumas coisas vão morrendo, né? A nossa vida é feita de mortes, né? Feita de mortes. Por exemplo, na infância, quando a gente tá ali, na infância a gente tá ali com a mamadeira, tal, depois a gente tem que passar essa fase. Então a fase da mamadeira ali morreu. E depois você vai pro jardim de infância, né? O pré ali. Depois você tem que ir pro primeiro ano. Então, o jardim de infância, a pré-escola ficou para trás. Os coleguinhas também ficaram para trás. Morreu. Quando você foi pro ensino médio, você teve que deixar de lado o ensino fundamental. Ou trocou de escola. Então, muitos amigos, né? Muitos anos ficaram para trás. Ou seja, morreram. Morreram. Então a nossa vida ela é feita de mortes. Então muitas vezes, por exemplo, você não é o mesmo de ontem, né? As suas células, elas tiveram células mortas que saíram do seu corpo e hoje você é uma nova pessoa, né? E isso acontece com todos os seres humanos, com todos nós acontece esse processo de morte. Então a morte, a gente vivencia ela todos os dias. Só que a ideia muitas vezes de finitude, de vai acabar, será que realmente existe vida eterna? Será que eu vou pro céu, vou pro inferno? Muitas vezes o desconhecido gera um certo pavor e a pessoa fica com receio, eu não sei o que eu vou encontrar lá do outro lado, e muitas vezes deixa de viver o presente e vive ansioso, vive com fobias, vive com pânicos, né? Ali, aquelas fobias maquiadas, como você disse, vive com as fobias ali maquiadas. Mas a razão mesmo é esse medo da separação, do distanciamento. O que vou encontrar lá do outro lado? E deixa de viver o presente, deixa de aproveitar cada instante da sua vida. Bom, são agora 16 horas e 42 minutos. Nós estamos conversando com o doutor Francileno Bonifácio, que hoje trouxe o tema medo, mortes, na verdade. Morte que muitos têm medo, como ele está falando aqui. E fato que é inevitável aí no nosso cotidiano. Você gostaria de fazer alguma pergunta a respeito desse assunto ou de outro da área da psicologia? Você pode ligar aí o 3242-9696. Você pode mandar a mensagem via WhatsApp no 3788288001 para que o doutor Francileno possa responder para você aqui no nosso programa. Vamos pro intervalo comercial e eu volto rapidinho. Fique por aí. Tá todo mundo ligado. 96,9 Santana. Olha, 16 horas e 49 minutos. Eu tenho que seguir com o assunto morte com o doutor Francileno. Ele está comentando um negócio interessante comigo aqui em off. Às vezes o meu entrevistado nem sabe o que eu vou perguntar, porque vai no decorrer da conversa aqui.
mas eu vou pegando algumas deixas e eu acho que é muito interessante para você que acompanha o nosso programa e possa aproveitar daquilo que nós tentamos oferecer para você, porque não é muito fácil nós conseguirmos, por exemplo, nós estamos com uma agenda agora para julho cheia de vaga, porque é difícil a gente conseguir um profissional que vem aí toda semana para falar com você, ocupar todos os dias da semana, para você ter uma entrevista de conteúdo, de qualidade. Tem profissionais da cidade, mas alguns não se dispõem a vir porque de repente não tem interesse, outros porque não tem muita afinidade em falar, são tímidos, tem aquela coisa toda, enfim, uma série de momentos, de razões que às vezes dificultam a gente trazer um profissional. E trazer o psicólogo, quando nós conversamos das primeiras vezes com o doutor Francileno, nós falamos aqui sobre a aceitação da pessoa de precisar de um psicólogo ou de um psiquiatra para ter que fazer atendimento. Ele estava me contando aqui uma coisa muito interessante a respeito de uma paciente, obviamente ele não vai dar o nome, questão de ética, né? E também não tem nada a ver, mas a situação que fez a paciente o procurar. Conta para o nosso público aí, negócio da segurança. Vou abrir o microfone agora. Ok. Muitas vezes, como nós estávamos falando, né, a pessoa, quando ela participa, ela sente, né, a confiança, né, a segurança mesmo do profissional quando está falando, né, quando está falando sobre algum tema. Então, pacientes minhas ouviram, né, falar, né, do programa, assistiram, né, ouviram o programa e me procuraram por causa da segurança, dessa confiança mesmo de ouvir o programa. No fato aí perceberam em si a necessidade de ter um acompanhamento mais próximo, assim, lá no rádio. Isso. Ele já ajudou, então eu já me senti bem. Pessoalmente eu posso fazer uma terapia. Tomou coragem de procurar um psicólogo. Isso. É muito importante, sabe, as pessoas procurarem. As pessoas geralmente, eu lembro que quando eu entrei na faculdade para fazer psicologia, as pessoas viravam para mim e falavam assim: você é doido fazer psicologia? Faço psicologia não, vai fazer outra coisa e tal. Eu falei assim, não, é o que eu quero fazer, é o meu desejo de ajudar, de auxiliar as pessoas, então quero fazer psicologia. Às vezes há um misticismo, né, na questão psicologia. As pessoas às vezes acham que o psicólogo ele vai ler pensamentos, ela acha que não precisa de um psicólogo de jeito nenhum e não sabem muitas vezes o bem que faz estar ali. Eu converso com um amigo, eu converso com meu pai, eu converso com a minha mãe. Mas a conversa ali com o psicólogo, né, é uma conversa profissional. Né? Ali... Não há envolvimento emocional, né? Não. Porque o pai tem um envolvimento emocional ao ouvir a filha, o filho. O psicólogo, ele até tem a empatia, né? Até tem a empatia, só que ele não fica nela, né? Ele não fica ali envolvido no sentimento daquela pessoa. Porque se ele ficar muito envolvido, se ele ficar preso no problema da pessoa ali, ele não vai conseguir ajudar. Então ele tem técnicas, né, para manter um distanciamento. O psicólogo que consegue manter um distanciamento, ele consegue olhar o problema com outros olhos, com um olho clínico mesmo, e ali poder fazer a intervenção certa e ajudar a pessoa. Porque se não for o psicólogo, ele tem que contratar a terapia para ele, né? Na verdade, todo psicólogo precisa mesmo de estar na terapia também. Todo psicólogo tem um psicólogo com o qual ele faz terapia? A maioria. A maioria é necessário. É para você limpar da sua mente, da sua consciência, a influência do problema dos outros? Não, até mesmo para quê? Às vezes tem um problema ali que o paciente está falando e às vezes o problema que ele está falando é o mesmo ou parecido com o problema do profissional. Então às vezes isso mexe muito, né? Existem, né, profissionais, né, por exemplo, num caso que eu não vou conseguir ajudar a pessoa, auxiliar a pessoa, às vezes tem um problema que é muito parecido com o meu, tal, ali que ainda eu estou trabalhando emocionalmente, isso, e que ainda eu estou trabalhando. Aí o que eu faço? De acordo com o profissionalismo, eu falo, olha, eu vou encaminhar você para um outro profissional que vai poder te ajudar nessa questão. Aí onde eu faço encaminhamento e passo a pessoa para o outro profissional para tratar. Muito interessante, tá vendo? Então, você, por que nós estamos falando isso aqui? Porque nós estávamos conversando aqui a respeito da ainda fraca participação dos ouvintes, não é só no assunto da psicologia,
mas em outros assuntos e outros convidados que a gente traz aqui, que em Itaúna os ouvintes participam muito pouco. Falando em especial de Itaúna, os ouvintes participam perguntando muito pouco, questionando muito pouco, parecem receiosos de fazer a pergunta, porque é uma cidade pequena, fulano me conhece, Beltrano me conhece, e esquece que as pessoas e você não tem que ficar dando satisfação da sua vida para ninguém, sua vida pertence a você. E nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles, né? Até nas médias metrópoles, a participação já é mais efetiva. E aí onde ele lembrou, e aí citou o fato de uma ouvinte que estava acompanhando o programa e sentiu segurança nas explicações que ele está dando aqui, quando nos visita, e entendeu que tinha segurança para ir pessoalmente e buscar uma abordagem mais direta. É o nosso intuito. Vamos voltar aqui para a morte. Vamos lá, falar da morte. O que pode levar as pessoas a buscar a própria morte? Enquanto muitos, apesar de que, a buscam mesmo a temendo. Muitos, né? Geralmente a pessoa fala assim: ele suicidou, ele colocou fim à vida e não pensou na família, não pensou em ninguém, não pensou em nada. O que acontece? Muitas vezes, numa situação de profunda depressão, numa situação de profunda desesperança, né? A pessoa está tão assim, sem esperança mesmo, sem saída, ela se vê sem saída, ela se vê sem resiliência, né? Ou seja, sem articulação, não enxerga a solução nos problemas dela. Aí muitas vezes a pessoa ela vai e comete ali o autoextermínio, né? Mas a depressão é tão profunda mesmo, que a pessoa não pensa mesmo. Ela não pensa. É uma força tão forte que puxa aquela pessoa para baixo, que a pessoa ela só pensa naquele momento em colocar fim à própria vida. É o caso do piloto francês que jogou o avião? Isso. Né? E não pensa em nada, só pensa em colocar fim à vida mesmo, e não vai pensar nas consequências, vai pensar nas pessoas que estão lá dentro do avião, não vão pensar em nada mesmo, na família, não vão pensar em nada, vai pensar só para baixo. No caso até do avião, né? E ali ele para baixo, remitir só para baixo. Por quê? A depressão, ela fala disso, essa depressão profunda, né? Que vai levar a pessoa ao suicídio. Remete para baixo, ou seja, puxa para baixo, e a pessoa só pensa em colocar fim à vida. Pois ninguém também gosta muito de abordar esse tema. As pessoas são muito reticentes, muito temerosas. Eu falo que às vezes até muito hipócritas, porque às vezes você tem dentro do seu lar, junto da sua família, pessoas que estão propensas a buscar a morte, buscar o autoextermínio, e as pessoas não querem falar sobre isso para poder ajudar as pessoas. Se isso fosse mais claro, se as pessoas falassem sobre a morte, as pessoas tivessem bem elaborado, como eu falei lá no início, as pessoas viveriam melhor. E repara para você ver uma pessoa que está doente no hospital ou em casa. No início, quando a pessoa recebe um diagnóstico, ela recebeu um diagnóstico, ela nega. A todo momento, né? A maioria das pessoas, elas tendem a negar, né? Não aceito, eu não estou com isso, né? Não aceito. E depois a pessoa entra num estado, né? Ali de revolta, a pessoa fica revoltada, né? Revoltada com todos, com tudo e com todos. Depois a pessoa, ela entra num estágio de barganha, né? Ela teve negação, teve a revolta, e depois entra no estágio de barganha, porque ela viu que não tem jeito mesmo. Os remédios, né? Com todos os remédios, a pessoa com todos os tratamentos, não houve cura até naquele momento. Aí ela começa a fazer barganha. A pessoa começa a tratar melhor as pessoas, começa a fazer caridade, né? Ela faz caridade, ela faz promessa, né? Ela faz diversas coisas, se torna aquele fiel religioso, né? E acreditando na esperança, a esperança em todas as pessoas que estão doentes, moribundas, né? Elas querem, têm a esperança de que um dia ela vai ser curada, que vai encontrar a solução, que eles vão encontrar o medicamento, vão encontrar a cura daquela pessoa. Então ela
começa a fazer essa barganha, faz promessa de andar de joelhos, né? Faz promessas, diversas coisas. Aí nada acontece, né? Nada acontece. Aí entra o estágio de depressão, né? Entra no estágio de depressão, né? A pessoa fica ali triste, fica para baixo, muitas vezes a família inteira percebe e começa a ficar assim também. E por fim, a pessoa entra no estágio aí de aceitação. Ela aceita a morte, né? Aceita, né, aquela situação e onde ela chega, né, à morte. A aceitação a gente não pode confundir. Ele fala assim, ela aceitou, então agora ela está feliz, ela está satisfeita, então. Não significa a mesma coisa. Ela aceitou, ela se acomodou, então ela não vai ficar mais revoltada, né? Ela não vai estar mais ali fazendo barganha, aquele estágio de depressão passou, agora ela aceita a morte. E assim, como não restasse mais nada a fazer, né? Eu falo que as pessoas às vezes chegam ao fundo do poço e a pessoa está no fim do poço, acabou. Foi não, pelo contrário. Quando você chega ao fim do poço, só tem um lugar para ir. Isso. Pra cima. Pra cima. Vamos sair. Não é? Vamos sair. Tô lá, cheguei ao fim do poço da minha vida, minha profissão. Falei, não, mas aí tem alguma coisa errada, porque a vida não cessa, a caminhada não para. Então só tem um recurso. Se você conseguiu chegar até o final e de lá não existe mais nada possível, a única situação que você tem é de tentar subir, né? E lutar para poder subir. O Robson está participando lá de Divinópolis conosco, um abraço, Robson. Está sempre ligado, ele é. Diz ele, quando o filho mais novo dele tinha 8 anos de idade, ele estava dando muito trabalho na escola. Ficava nervoso, comia lápis, borracha, aí a escola providenciou uma psicóloga, o garoto foi e melhorou. Quando o próprio Robson tinha uns 14 anos, ele tinha muito medo de ficar velho e de morrer. Aí ele converteu ao cristianismo. Depois disso, acabou este medo que ele tinha. Ele quer saber se a religião pode influenciar na vida das pessoas. Vamos por parte, vamos lá no menino, comedor de lápis de borracha, e aí providenciaram uma psicóloga e ele melhorou. No caso do garoto, né, com certeza ele está enfrentando alguma ansiedade, né, que fazia ele muitas vezes carregar aí comendo lápis, né, borracha, essas coisas. E no caso da psicóloga, né, ele trabalhou, acredito, o pensamento da criança e assim também o comportamento da criança, para ela parar de ter esse comportamento. O Robson aí, até o Robson, né, semana passada estava pensando, acredito que o Robson, ele gosta muito da psicologia, né? Se ele não for psicólogo, ele gosta muito da psicologia. Pode estudar que vai bem, né? Vai sim, né? O Robson é participativo, muito bom. E agora, aos 14 anos, o cristianismo, né, vem, né, de cristão, né, de Cristo. Então as pessoas, quando elas se convertem a uma religião, a algo, elas muitas vezes acalmam e conseguem elaborar muito bem a questão da morte. Por quê? Elas sabem que isso vai acontecer um dia, que o corpo delas vai ficar aqui na terra, e elas têm a esperança, né, que, né, elas encontrarão com Cristo, encontrarão com Deus, estarão num lugar melhor. E isso conforta o coração, conforta a pessoa, e a pessoa consegue viver melhor. Isso fica muito bem mais elaborado quando a pessoa se apega a uma religião. Pois eu estou vendo ele falar isso, ele adotou se converteu ao cristianismo. Apesar de que hoje a nomenclatura cristianismo e cristão está sendo adotada por vários adeptos de várias religiões que respeitam e veneram e aceitam Jesus Cristo, Filho de Deus, enfim. Não vamos entrar aqui no caráter religioso, mas até para se evitar discórdias e bate-bocas de teor religioso. Já percebeu? Quando a pessoa, que religião você é? Eu sou cristão. Ele é católico, ele é em Cristo, ele é cristão. Ele é evangélico, ele acredita que eu sou cristão. Ele é espírita, ele acredita em Cristo, então eu sou cristão. E até uma boa todo mundo ser cristão, porque acaba essa palhaçada, ficar todo mundo discutindo, batendo boca por causa de religião, aquela coisa toda. Mas o que eu ia falar, independentemente do cristianismo aí que você colocou, a fé é uma sustentação de caráter psicoemocional, não é? Isso ajuda muito. Até mesmo algumas pessoas, para não enlouquecerem, né,
Existem pessoas que se apegam tanto, mas tanto mesmo à religião, que às vezes fala assim, as pessoas falam, ele é fanático, ele é muito fanático. Mas se a pessoa não fosse fanática, talvez hoje ela estaria internada, né? Estaria. Mas não tem também dependendo os dois lados também? Vamos aprofundar o psique aqui numa análise freudiana. Pode acontecer que não acontece. Isso, ela vai se dedicar, ela se agarra tanto. Eu conheço pessoas que em razão de distúrbios na relação familiar, eu não sei onde é que a Paloma tá, viu, gente? Não sei se ela tá aqui lanchando ou se ela tá lá na sala dela. Tô passando para lá. Em razões das mais variadas, buscam as esperanças e o consolo na fé. Independentemente da linha de religiosidade que a pessoa quer, ou seja evangélico, ou seja católico, enfim. E aí lança a mão desta corda de sustentação, vamos dizer assim, de apoio, mas passa a se entregar tanto a religiosidade, a fé, que acaba deixando de lado por completo o resto da vida. Aí vira um extremo, né? Extremo. Mas se a pessoa, muitas vezes, essas pessoas, se elas não se apegassem à religião em si, talvez o estado delas seria até pior. Seria pior, ou morreria até antes, até mais cedo. Então, a pessoa não pode ser obsessiva, né? Numa coisa, ela ficar presa só numa coisa só. Acontece sim, e fica até doentio. Às vezes você senta perto da pessoa, só sabe falar de religião, não sabe falar de mais nada e tudo é demônio. Não aceita a contraposição. Apresenta muitas vezes, a maioria, alguns apresentam o inferno para a pessoa. Você vai pro inferno se você não fizer isso, você vai pro inferno e tal. E ao invés de apresentar, né, um Deus de amor, que o Cristo mostrou o amor, né, pela humanidade. Então mostrar um amor pela pessoa e mostrar que ela pode viver uma vida melhor aqui, né, na Terra, do que no antes de partir, do que no inferno. E do outro lado, né, também ali está com Cristo, que se está com Cristo aqui na Terra, pode estar com Cristo lá no céu também, e viver uma vida melhor, enfrentando a morte e valorizando as pessoas e as outras coisas que estão ao seu redor. Tem gente que se preocupa tanto com a morte. Tem uma pessoa que virou para mim e falou assim: se você deixar me enterrar sem a minha dentadura, eu vim aqui vou te buscar. Tamanha a preocupação de morrer feio. Só pra gente encerrar aqui, fala um pouquinho para as pessoas que têm uma grande dificuldade em aceitar a morte de um ente querido. Tem pessoas que sofrem quando um pai, uma mãe, um marido, um filho, mesmo porque tem aquela coisa, porque pai nasceu para partir primeiro do que o filho, pai e mãe tem que morrer antes de filho, e não é isso que vem acontecendo, né? E até com uma grande frequência, dado até ao desregramento da vida de muitos jovens em geral, que não se limitam nas diversões, enfim, uma série de razões que hoje vem tirando a vida de muitos jovens que estão indo bem mais rápido do que os pais. Mas as pessoas que eu diria, arriscaria dizer, que conseguem sofrer mais do que o próprio defunto, o próprio morto. Então, o que dizer para essas pessoas? O que está errado no pensamento dela em morrer ou sofrer demasiadamente por um ente querido, um parente que chegou ao final da sua existência, da sua história como ser vivente, independentemente para onde ele vá. Eu acho interessante, às vezes as pessoas elas valorizam muitas vezes quando a pessoa vai embora. Ele era tão bom, ele fazia isso. Era um cachorro ordinário, né? Esse marido não presta, não sei o que. Amor, meu Deus do céu, quem é que vai sustentar meus filhos? Um homem tão bom, um trabalhador, meu Deus, aquela coisa toda. Muitas vezes, até na cultura brasileira, a morte muitas vezes não vai ser muito bem aceita, né? Não vai ser muito bem aceita. Até, acredito, se houver um bom trabalho, a questão da morte, até daqui uns anos, quem sabe, pode ser bem aceita a questão da morte, mas é difícil as pessoas perder um parente querido, perder algum querido. Sim, é muito complicado, muito difícil, é doloroso, só que todos vão passar por essa fase.
é aquilo que eu falei, quando a pessoa tem a morte muito bem elaborada, ela sabe que ela e outras pessoas vão passar pelo mesmo caminho, vão passar. E se a pessoa, ela viveu aqui, né, fez aquilo que ela tinha que fazer, fez a história dela e chegou o tempo que pode ser feito. Chegou o tempo daquela pessoa, não existe mais nada que pode ser feito, né? Então agora é a pessoa seguir viagem, né? Eu sempre vejo a morte, né? Tem uma história muito interessante que fala sobre a nossa vida é como um trem, o trem da vida. A nossa vida é como se fosse um trem da vida, ou seja, com vários vagões, né? Várias pessoas entram no nosso vagão, ali faz amizades, fortes amizades, só que um dia essas pessoas vão ter que descer do vagão. Existem pessoas que estão no mesmo vagão que muitas vezes a gente pensa que nunca vão descer do vagão, que são os nossos pais, só que um dia elas vão ter que descer do vagão. Existem pessoas que a gente nem imagina, nem passa na nossa cabeça quem são, e elas também vão ter que descer do vagão. Igual nós aqui hoje. Antes a gente não estava aqui, né, nos encontrando nas quinta-feira. Ou seja, eu não estava no vagão, agora nós estamos no mesmo vagão. Só que vai chegar um dia que um vai ter que descer do vagão. E assim o trem vai seguindo. Assim a vida vai seguindo. Então, um dia ou outro, né, a pessoa tem que ter isso bem elaborado. Um dia ou outro, você ou a outra pessoa vão ter que descer do vagão. E assim a vida vai seguindo, assim o trem vai seguindo. E quem sabe um dia na estação principal a gente se encontra. Pois é, tem um detalhezinho também. Algumas pessoas entendem que nós deveríamos ficar tristes quando alguém nasce e não quando morre. Porque quando a pessoa nasce, você não sabe por que aquela pessoa vai passar na vida. Não sabe se vai ser alegre, se feliz, se triste, se rico, se pobre, se vai ter uma boa condição social, se vai ter pessoas que o amam à volta, né? Ninguém sabe da vida, e por mais que seja uma vida normal, viver nunca é fácil, né? E quando morre, terminou, né? Terminou um ciclo ainda. Terminou em partes, né? A história daquela pessoa continua, né? Princípios, né, que aquela pessoa ensinou vai continuar. Muitas vezes, se ela tiver, né, ali, né, filhos, né, tiver deixado filhos, principalmente acima de 4, que a probabilidade é maior de deixar. Então a pessoa fazer a história dela, né? E se a pessoa fez a história dela e ela partiu, o parente, né, o familiar ali que ficou, deve olhar e falar assim, ela cumpriu a carreira, ela cumpriu a história. Para que eles tiveram uma boa história, né? Tem cheio de gente que vem e deixa uma péssima história. Tem lugares que fazem festa, a pessoa partiu, fazem festa, né? Mas infelizmente a cultura do Brasil, cada lugar é muito complexo esse tema, né? Em diversos lugares, né, é tristeza, outros é felicidade, porque a pessoa partiu e deixou boas coisas, né, boas histórias, mas a vida continua. Muito bem, e a hora de descer do trem, pelo menos por hoje, é do Dr. Francileno. Vai ter que deixar o trem nessa estação, porque já são 5h13. O paciente deve estar esperando lá em cima já. E aí nós entusiasmamos com a morte. Fica para o próximo encontro, quinta-feira, Dr. Francileno. Te aguardo, Francileno. Eu aguardo também, até quinta. Pessoal, tá lá no consultório, estão ouvindo. Quem andar quer, doutor? Estão ouvindo, todo mundo. Que andar quer? 13º andar. 13º andar. O pessoal está lá ouvindo, o paciente também está ouvindo, já está fazendo meia terapia via programa aqui. Doutor Francileno está chegando aí, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço. 17h13, olha a promoção que nós vimos lá falar do doutor Francileno, lá da terapia, o curso. Não é terapia não, mas é o nome certo? É orientação vocacional. Orientação vocacional. Nós vamos postergar a divulgação do número. Nós estávamos fazendo semana passada, ele pediu que eu suspendesse, porque a secretária incumbida de fazer as apontações está de férias. Volta na próxima semana, então a gente relança a promoção na semana que vem. Se você já estiver ligado, não tem problema, seu nome está lá com ela, mas ela está de férias, então semana que vem a gente volta a convidar você para esse acompanhamento profissional, psicológico, para você descobrir quem você quer ser na vida profissionalmente, tá bom? São 17h14, daqui a pouquinho tem Tribuna Livre na Santana FM. É show, é festa, a cada dia que passa tem mais gente ouvindo. Santana!